Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos resolver um exercício com base na teoria explicada no vídeo anterior sobre linha elástica. Para começar, vamos imaginar uma viga com dois apoios e uma parte em balanço mais à direita. A distância entre os apoios vamos chamar de A, enquanto que a medida do trecho em balanço vamos chamar de B. Essa viga vai ter um carregamento de 1 kN por metro, que vai ser aplicado por toda a extensão dessa viga, e dessa forma iremos aplicar a linha elástica aqui. Com essa configuração em mente, a gente já pode imaginar que a deformação dessa viga vai seguir esse formato que está sendo apresentado pela linha amarela. Claro que vale ressaltar também que a gente está aumentando os efeitos a fim de que possa ficar mais didática essa visualização. Assim, para que nós possamos determinar a expressão da linha elástica, a gente precisa primeiramente encontrar os valores das reações RA e RB. Dessa forma, como determinar a linha elástica? Basicamente, a gente vai precisar pegar as equações globais de reação, ou seja, somatório de força em Y igual a zero, aplicar e a partir disso nós conseguimos encontrar uma relação entre A e B. Além disso, podemos também pegar uma equação a partir do momento. Por exemplo, vou pegar o ponto A, calcular as distâncias referentes a esse ponto, calcular o momento e também vou ter uma outra expressão, dessa vez em relação a RB. Tendo uma equação referente a RB e uma equação referente a RA mais RB, é possível formar assim um sistema. E dessa forma, substituindo o RB na equação de baixo, temos como encontrar RA e RB apenas com funções das medidas e dos carregamentos aqui apresentados. Substituindo RA e RB, podemos também definir um eixo x1 aplicado em A, e a partir disso, podemos também aplicar a equação da linha elástica dentro desse trecho AB, ou seja, para um x menor do que A. Visualmente, podemos também aplicar um corte dentro de uma seção genérica dentro desse intervalo, e assim teremos a existência do momento interno m de x. Fazendo a somatória igual a zero, teremos uma equação onde nós podemos isolar m de x e encontrar ele em função de RA e a coordenada x respectiva. Substituindo o valor de RA que encontramos anteriormente, temos a função m de x bem definida para o intervalo AB. E assim, colocando em destaque a equação da linha elástica e o m de x, podemos substituir m de x na equação acima da linha elástica, obtendo então a função linha elástica para o trecho AB. Isolando agora a segunda derivada de v1 de x, podemos agora também simplificar ela um pouco, e a partir disso, para encontrar v1 de x, temos que integrar essa equação duas vezes. A primeira integração irá nos dar uma expressão para v1' de x, e assim como em qualquer integral, temos que lembrar de adicionar a constante de integração, que eu vou chamar de c1. Repetindo o processo, obteremos uma expressão para v1 de x, e também teremos uma segunda constante de integração, que eu vou chamar de c2. Com isso, temos a equação da linha elástica no primeiro trecho, porém ela está em função de c1 e c2. Para saber como determinar essas constantes, vamos apenas antes fazer a mesma coisa que fizemos no segundo trecho, e a partir disso vamos determinar elas juntos. Continuando, como fizemos um corte em AB, agora iremos fazer um corte no segundo intervalo, ou seja, um corte para x entre 0 e b, sendo que esse x2 está começando a partir do ponto B. Realizando o corte numa seção genérica dentro desse intervalo, teremos também a seguinte configuração. Não esquecendo do momento interno m de x, podemos agora aplicar uma equação de equilíbrio da somatória de momento igual a zero, e agora também obteremos uma mesma expressão para m de x, só que dessa vez no segundo intervalo. Substituindo os valores de RA e RB já encontrados anteriormente, temos a expressão final em relação à função m de x. Essa expressão ela fica um pouco carregada se a gente deixa ela dessa maneira. Então, se após a gente expandir e simplificar, podemos reescrever ela dessa forma mais resumida. Aplicando a equação da linha elástica no segundo trecho, basta substituir m de x da mesma forma que fizemos anteriormente. E assim, obtemos uma expressão para v2' de x, que se refere agora à linha elástica no segundo trecho após o ponto B. Agora, analogamente à forma anterior que fizemos, temos a equação v2' de x, e para encontrarmos v2 de x, precisamos novamente integrar duas vezes essa função. A primeira integração vai nos dar uma expressão para v2' de x, que também teremos que adicionar uma constante de integração, que para manter o padrão vou chamar de c3.
Repetindo o processo, teremos também a equação V2 de x, que por sua vez terá como constante de integração C3 e C4. Finalizado o processo para o segundo trecho também, podemos reunir essas equações e refazer aquela pergunta: como determinar essas constantes? Antes de mais nada, vamos reunir aquelas equações que nós encontramos anteriormente para o primeiro trecho, ou seja, temos V1' de x, que se refere ao giro no trecho 1, temos V1 de x, que se refere à linha elástica nesse trecho, e a mesma coisa para V2' de x e V2 de x. Com base nisso, temos quatro condições de contorno, e para encontrar elas, vamos ver de forma visual como esse processo funciona. Visualizando nossa configuração e nossa estrutura, lembrando que pelo que vimos anteriormente, com base nesses apoios e esse carregamento, sabemos que ela irá se deformar segundo essa curva amarela. E assim, colocando uma linha tracejada que vai representar a posição original da viga antes da deformação, é possível estudar algumas coisas, como por exemplo o ponto A, sendo um ponto fixo, sabemos que a sua linha elástica sempre será nula, já que ela não se deforma independente do carregamento. Deixando isso anotado, vamos passar para o ponto B e vamos avaliar ele também, que, por sua vez, também acontece a mesma coisa. Ponto B é um ponto fixo e, dessa maneira, a equação da linha elástica nele vale zero. Olhando pela linha elástica do trecho 1, isso nos dá que V1 de A é igual a zero. Porém, o ponto B também pertence ao trecho 2, e isso nos dá que V2 de zero será igual a zero também. Para a quarta e última condição de contorno, precisamos dar uma aproximada no ponto B e estudar os seus ângulos. Ou seja, do lado esquerdo de B, temos um ângulo θ. É possível afirmar que, infinitesimalmente falando, o lado direito vai possuir o mesmo ângulo θ. Do lado esquerdo, isso pode ser expresso pela equação V1' de A é igual a θ, enquanto que o lado direito, V2' de zero é igual a θ. Logo, eles são iguais, e isso também é uma equação de condição de contorno, ou seja, V1' de A igual a V2' de zero, e assim temos nossas quatro condições de contorno expressas aqui embaixo. Dessa forma, obtemos nossas quatro condições de contorno. Essas expressões serão extremamente úteis para que nós possamos calcular todas as quatro constantes de integração anteriormente observadas nas nossas expressões das linhas elásticas. Reunindo as quatro equações anteriormente encontradas, basta agora substituir uma por uma as condições de contorno que acabamos de encontrar. Começando pela equação V1 de x, podemos substituir V1 de zero igual a zero e obteremos a seguinte expressão. Retirando os termos que são nulos, percebemos que fica C2 igual a zero, ou seja, a constante C2 é nula. Vamos deixar essa expressão guardada de lado e vamos voltar com a nossa equação da linha elástica no trecho 1. Já que iremos reutilizar ela para aplicar a nossa segunda condição de contorno encontrada, isso é, V1 de A igual a zero. Lembrando que essa condição se refere à posição do apoio móvel em B ser zero, a sua deformada. Substituindo isso, sabendo que isso é igual a zero, temos a seguinte expressão para C1. Tirando o sinal de menos do lado esquerdo, obtemos essa expressão para a condição C1. Antes de continuar, vamos apenas fazer uma simplificação nessa constante de integração C1 para deixar ela visualmente melhor para se analisar. Agora, vamos analisar o mesmo ponto B, só que dessa vez por meio da equação V2, ou seja, a linha elástica olhando pelo lado direito de B. Substituindo a informação V2 de zero igual a zero, podemos anular todos esses termos multiplicados por zero e obter o fato de que a constante de integração C4, assim como C2, também é nula. Por fim, utilizando a última condição de contorno V1' de A igual a V2' de zero logo abaixo, temos que, lembrando que essa condição ela foi obtida por meio da comparação entre os ângulos do lado direito e esquerdo do apoio B, basta anular os elementos embaixo, na condição V2' de zero, e teremos que V2' de zero é igual à constante de integração C3. Substituindo isso, temos que V1' de A terá essa expressão. Continuando com base nisso, basta simplificar e obteremos C3 em função de C1. Como já temos C1, basta substituir o valor de C1 já encontrado e teremos uma equação um pouco grande.
porém ela pode ser simplificada, como aparece a seguir. Vale notar que essas quatro constantes de integração estão em função de a e b, e caso fosse um exemplo numérico, ficaria mais fácil de observar o valor de cada uma individualmente. Por fim, reorganizando cada uma delas em coluna, podemos ainda simplificar um pouco a equação C1, ficando dessa maneira, e também, dessa maneira, teremos C1 simplificado, C2 e C4 igual a zero, e C3 simplificado dessa forma a seguir. Por fim, com os valores de cada uma das constantes de integração determinados, basta pegar eles e substituir nas nossas equações que tínhamos encontrado anteriormente para as linhas elásticas. Claro que essas equações vão ficar um pouco grandes, porém agora a gente consegue simplificar uma por uma de forma que fique visualmente mais agradável. Com isso, temos as expressões que se referem ao giro e à deformação de cada ponto da nossa viga, dado por meio de duas equações divididas em dois trechos. O que mais nos interessa aqui são V1 e V2, porque eles serão as equações que irá nos dar a deformação em cada ponto. Podemos observar isso logo abaixo, ou seja, fazendo a deformação que tínhamos visto anteriormente, sabemos que esse lado esquerdo que está se deformando em amarelo será descrito pela equação V1 de x, ou seja, todas as posições de x darão as deformações do lado esquerdo, enquanto que do lado direito, V2 de x será o responsável por determinar essas deformações. Uma coisa interessante que podemos fazer agora com essas equações, e esse é um dos motivos pelo qual nós escolhemos esse exemplo, é que podemos agora alterar os fatores a, b e o produto EI. Por exemplo, diminuindo o valor de a e, consequentemente, aumentando o valor de b, estaremos aproximando os apoios, e caso eles estejam próximos demais, a viga não terá tempo de se deformar para baixo. O mesmo acontece se diminuirmos o valor de B e, consequentemente, aumentar o valor de A e acabar sobrando muito pouco espaço do lado direito, ou seja, a viga também não irá conseguir se deformar para baixo ali na extremidade. Retornando à nossa posição original e agora entendendo a influência do fator EI nessa conta, ao diminuirmos ele, estaremos deixando a viga como se fosse até mesmo mais mole. Isso faz com que ela tenha esse aspecto até meio de espaguete. Aumentando esse valor, ela vai ficar cada vez mais rígido, e isso é interessante de imaginar, já que o produto EI na prática é um valor muito mais alto do que o apresentado aqui. Então essa seria uma deformação mais realista. Voltando ao valor original, temos como entender agora como funciona a linha elástica e a sua importância no dia a dia.